Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Thiago Novaes, esse é o canal Escrita Criativa e esse é nossa primeira entrevista nessa plataforma, nessa ferramenta que é o Instagram, a live do Instagram. Hoje a gente tem a presença de um convidado especial, é o Eury que a gente se conheceu há 3 anos, em 2017. O Eury, ele participou do curso de introdução à escrita criativa, promovido pelo canal Escrita Criativa, que é este canal onde vocês estão nesse momento. Sejam todos muito bem-vindos. Marine, Cláudia, como vão? Pessoal, a gente vai começar agora a conversar com o Eury. Eu vou chamar o Eury para a sala, mas antes de convidá-lo, o Eury está no Recife nesse momento. Ele não pôde estar aqui presente ao vivo, mas ele vai aparecer o vídeo dele por aqui. O Eury, ele tem 48 anos, ele mora no Recife, é engenheiro civil, com especialização em tecnologia de informação e mestrado em ciências da computação. Ele passou por vários cursos de oficinas literárias. Ele tem um blog onde ele publicou 16 dos seus contos ao longo de 2018, está trabalhando em mais 2 livros, um romance baseado em alguns dos contos que ele publicou no blog e outro de contos com os personagens de Fiados na Esquina do Céu com o Inferno. Eu conheci esse livro, Fiados na Esquina do Céu com o Inferno, é um livro que ganhou, mais recentemente, eu acho que uma das razões pelas quais eu pensei em chamar o Eury para conversar aqui, é que essa obra ganhou o prêmio Álvaro Maia, né? Destinado ao melhor romance ou novela nacional no Prêmio Cidade de Manaus de Literatura 2019. Além disso, ele recebeu menção honrosa na categoria romance do Concurso Internacional de Literatura de 2019 pela União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro. Então, pessoal, com vocês, vamos ver que às vezes a tecnologia nos prega peças, não é mesmo? Estou aqui, vou adicionar o Eury para aguardando. Aê, doutor! Opa, Como vai? Tudo bom? tudo bem. Tudo bem? Tá ajustando aqui a câmera. Você tá numa rede, cara? Isso aqui é meu escritório. Eu trabalhar na rede. É o lugar onde eu gosto de escrever, é o lugar onde eu gosto de ler, Que assistir filme. ótimo, que ótimo. Bom te ver, cara. Que legal. Igualmente, Thiago. Obrigado pelo convite. Eury, eu queria que a gente começasse conversando sobre qual que foi o momento, assim, o disparador, aquele momento em que você falou, cara, eu quero levar. Eu sei que a gente já conversou antes, em outra circunstância, mas eu gosto muito da tua história e eu queria que você falasse um pouco sobre o que assim, foi o momento que caiu a ficha, ou a consciência de que você queria falar, não, eu preciso levar isso a sério, preciso escrever meu primeiro livro. Eu sei que você conta que você fez várias oficinas a partir de 2013. Queria que você contasse um pouco essa história. Bom, vê bem, a vontade de escrever eu tinha desde quando eu estava na faculdade. Tá? Acho que as primeiras paixões, principalmente as não correspondidas, né, me levaram muito para escrever poesia, sentimentos, coisas desse tipo. Então Aham, eu alimentava esse sonho de escrever. E isso ficou meio latente, né? É um sonho lá guardado, mas que eu não tinha abandonado no dia que eu completei 40 anos. Então, aham, nesse dia, eu me sentei no computador e me veio uma ideia assim de um texto bem curtinho. E ali nasceu um personagem que eu achei muito interessante. Um personagem que era muito inspirado em história em quadrinho. aham, E desse personagem surgiu a ideia do livro. Quer dizer, primeiro eu pensei no personagem que depois terminou evoluindo para ser o protagonista do livro Fiados na Esquina do Céu com o Inferno. aham, aham, Então, depois que eu assim, achei que era o momento, né, outras condições contribuíram para o momento ser oportuno, profissionalmente, etc. Então, aí eu me engajei, eu comecei a estudar, comecei a ler livros de escrita, aham, comecei a fazer oficinas literárias, né? Fiz aham, aqui com Raimundo Carreiro, aqui em Recife, né? aham, Depois eu entrei no seu curso lá de Introdução à Escrita Criativa, aham. e terminei finalizando esse romance, né? Quando estava mais ou menos na metade do segundo curso que eu fiz com você, que era a preparação do romance. Uhum, uhum. Fala um pouco desse livro, Yuri. Como que foi escrever Fiados na Esquina do Céu com o Inferno?
Olha, mais do que tudo foi muito divertido. Foi uma coisa que eu fiz com muito prazer. Primeiro porque fala de um sertanejo, né? Eu sou sertanejo, apesar de ter sempre morado em Recife, mas eu nasci em Floresta do Navio, que é sertão pernambucano. Uhum, E assim, eu sempre tive uma ligação muito forte com essa cultura do sertão, uhum, né? Então, além do personagem, que foi o que saiu guiando a ideia do livro, né? uhum, Eu fui atrás de pesquisar também, então eu li muito sobre tudo que era relacionado à história do sertanejo, desde cangaço até a Guerra de Canudos, tá entendendo? Como foi toda a colonização do sertão, o uhum. isolamento do sertão, a linguagem. Então, além do estudar em livro, eu fiz também 3 on the roads pelo sertão, né? Eu passei uma semana em cada uma das viagens, Que demais isso. Você assim, tinha dito para mim, pesquisando. aham, você falou que você tirou fotografia nessa viagem, que Tirei você fez uma muitas exploração. fotografias. Eu devo Aham, ter dessas viagens só de foto de cruz de estrada, que eu tenho uma fascinação por aquelas fotos, aquelas cruzes em beira de estrada onde aconteceu o acidente. Eu devo ter uhum. mais de 300. Então, tem Uau. muitas fotos que eu tirei e nessas viagens eu tive a oportunidade de sentar, conversar com as pessoas. Eu Uhum, estava tentando buscar aquele linguajar mais antigo que, inclusive, parece estar se perdendo. Eu percebi que eu só encontrava aquelas expressões mais antigas que eu estava acostumado a ouvir quando eu conversava com pessoas mais velhas. uhum, Quando eu uhum, conversava com o pessoal mais jovem, eles falam, tirando o sotaque, praticamente do mesmo jeito que se fala aqui em Recife. uhum, uhum. Então foi muito boa essa pesquisa também. Cara, assim, quais são as dificuldades que você enfrentou? Eu tô ouvindo, eu acho que é vento. Você tá com a janela aberta, não? Deixa eu fechar aqui a janela. Tá joia, tá joia. Uma rede, tem um violão no fundo. Eu queria te A perguntar o combinação seguinte. dos ossos criativos. Ah, é maravilha, cara. Quais são, assim, as maiores dificuldades que você enfrentou no início desse processo, mesmo antes da elaboração do romance? Tiago, primeiramente eu tenho uma dificuldade de berço, digamos assim. Eu sempre tive dificuldade com português, sempre tive dificuldade com gramática, né? Uhum, Então eu sempre vi isso como um grande empecilho para escrever. uhum, Mas fui atrás, eu acho que eu acreditei muito na criatividade, na facilidade que eu tinha para criar histórias e que eu conseguiria superar isso com estudo, com dedicação, etc. E uhum, graças a Deus existem os revisores também, né? uhum, Então, assim, a dificuldade no começo, tirando essa de nascença, né, primeiramente era conseguir, assim, ter uma disciplina para escrever. uhum, Porque não podia ser uma coisa, vou escrever quando vinha a inspiração. Né? Eu sabia que isso não ia funcionar. uhum, Então, uhum, eu fui me impondo uma rotina em que eu tinha aquele horário durante o dia em que eu uhum, tinha que trabalhar. Outra uhum. coisa, eu parei de dizer que eu ia escrever. Eu dizia para mim, para todo mundo perguntar, que eu estou trabalhando. Sim, Certo? sim. Ótimo, ótimo. Eu acho que isso é importante para as pessoas respeitarem esse horário, entenderem, não, isso não é um hobby, isso não é um lazer, isso é trabalho. Uhum. Perfeito, Certo? Então, perfeito. para criar essa disciplina, realmente foi tempo, tá? Uhum, Com o tempo foi ficando mais fácil manter essa disciplina. uhum, Então eu consegui o horário, ótimo. Depois eu uhum. tinha outra dificuldade. Às vezes eu tinha o tempo, mas eu não tinha o que escrever, não vinha, era a página em branco. Tá. Né? Então eu fui descobrindo coisas que me ajudavam a quebrar isso aí, que né, me fazia sair desse vazio de ideias. Por Uhum, exemplo, aprendi que ouvir música me ajuda. Tenho que uhum. escolher o tipo de música, né? Dependendo do momento, Claro, tem a música que me ajuda. Eu claro. descobri que ir para ambientes abertos também me ajuda. Então, eu gosto de ir para um café, uma livraria, que tem Uhum, uma mesa ao ar livre, de preferência, que nesse ambiente eu percebi que a coisa fluía mais fácil, né? uhum, uhum, Outra dificuldade também é que, até foi uma das coisas boas de participar de oficinas também, de cursos, foi fazer uma rede de amizades de pessoas que uhum, têm interesse também na escrita. Então, com uhum. isso, você ganha primeiros leitores Isso é com, perfeito. com Uhum, bagagem para discutir, para criticar o seu texto, para apontar onde você precisa melhorar. Então, isso aí foi outra coisa muito boa e que me ajudou muito uhum, uhum. a amadurecer, né? E bom, e deve ser inicialmente complicado. Bom, eu estou falando isso porque
eu advogo muito em favor realmente da comunidade. Eu acho que a comunidade é aquilo que faz com que você, a partir de uma proposta que é muitas vezes estranha, né? Quando a gente senta para escrever todo dia e encara como. Acho que uma da. Eu acho muito inteligente, muito bacana isso de tomar como um trabalho. Eu acho que. E também é uma maneira de você assentar um ofício que muitas vezes pode parecer estranho, né? O que é que eu estou fazendo aqui? Né? Como assim? Como Sim. assim eu estou ocupando o meu tempo dessa forma? Né? E eu acho que a comunidade ajuda a gente a também tornar corriqueira essa expectativa. Não, eu vou escrever essa semana. Não, eu vou escrever um conto. Não, eu vou. E o outro vai te perguntar, e aquele conto que você está escrevendo? E vai comentar. Eu acho que eu acho muito bacana essa ideia da comunidade, uma comunidade de apoio, porque sozinho é muito difícil, né? Porque eu não sei quanto a você, Uri, mas muitas vezes em torno da gente não tem propriamente aquela turma que lê muito, ou que gosta de conversar sobre livros, ou que tem a aspiração de publicar um livro, ou alguma coisa do tipo. Realmente eu vim ter pessoas em número com esse perfil a partir do Uhum, momento que eu comecei a participar das oficinas. uhum, Né? Então, uhum, acho que é uma das coisas fundamentais das oficinas, além de toda troca de experiência, aprendizado, toda a parte técnica, é a parte uhum. realmente desse ambiente, desse ecossistema de pessoas, né, que enriquece. Se você escreve, você está conversando com gente que escreve também, que gosta de escrever. Então, tem Sim. uma boa. E eu lembro, bom, você entrou numa turma que foi uma turma muito bacana em 2017, no curso de Introdução à Escrita Sim, Criativa, de um pessoal que está escrevendo, está publicando, a Miriam, acho que a Tina Vieira, não lembro se ela estava também na. Mas tinha muita gente, né? Então foi uma comunidade que se encontrou, criou comunidade mesmo, se reuniu, rodas de leitura, etc. E eu acho que é muito bonito o que vocês estão fazendo, cara. Mas, bom, como que você enfrentou todos esses problemas? Eu acho que a ideia da disciplina, de reservar um horário na agenda e encarar isso como um trabalho, né, de alguma forma amparado, né, pela comunidade. Mas, por exemplo, a página em branco. Como que você enfrenta isso hoje em dia e como que você falou, olha, qual sistema você criou para todo dia que você for sentar para trabalhar, você vai ter alguma coisa para escrever? certo. Vê bem, eu acho que o processo criativo de cada pessoa é muito particular, muito pessoal. Sim. Mas eu sugiro que quem gosta de escrever conheça o processo de outras pessoas. Você tem Bom. vários livros sobre isso, de Stephen King, etc. E tentem adaptar e ver o que funciona com você. Uhum, Comigo, eu percebi o seguinte, que hoje em dia eu já estou conseguindo uma produção muito melhor na escrita desse segundo livro, uhum, que se eu conseguir traçar um desenho, um rascunho, um esboço de onde eu quero chegar com o livro, eu tiver uma uhum, estrutura do livro, isso me facilita muito evitar esses momentos de papel da folha em branco. uhum, Então, primeiro eu penso na estrutura, depois eu consigo pensar em capítulos, o que uhum, é que vai acontecer mais ou menos em cada capítulo. Então, eu montei um documento de estrutura, onde eu tenho um resumo de cada capítulo, e a uhum, partir daí, quando eu vou escrever cada um dos capítulos, eu pego esse resumo, dou uma lida para recordar os principais pontos, pego papel e caneta e saio botando tópicos assim do que uhum, deve acontecer, e a partir daí eu penso, vai ter uma cena assim, não, isso aqui vai ser o personagem pensando, vai ser uhum, esse narrador, etc. Então, depois que eu tenho isso alinhavado, assim, eu faço rascunho mesmo, tal, uhum. aí quando eu, quando eu vou escrever, a coisa sai muito fácil, muito mais fácil. Olha só. E não te aconteceu eventualmente de, mesmo com a estrutura, algum dia você vai sentar para escrever, porque afinal de contas é um trabalho, você vai sentar para escrever, e aquele capítulo justamente não é o capítulo que mais te inspira. Acontece? Aconteceu? Sim, acontece, acontece. Veja bem, o drama da folha em branco não deixou de existir, mas Uhum. eu diria que ele, vamos lá, se eu trabalho 20 dias por mês, ele deve acontecer comigo uma, duas vezes. Então, eu acho que é uma taxa Perfeito, pequena. perfeito. E eu me adaptei a isso da seguinte forma: eu escrevo um capítulo e às vezes eu começo a escrever o segundo e não volto para ler o capítulo anterior. Então, Tá. quando me dá um apagão desse, eu volto e reviso o capítulo anterior.
Que é um trabalho Ótimo. que eu tenho que fazer também, tá entendendo? Então, assim, Claro. eu acho que tem trabalhos para dias que você não está muito com a cabeça muito boa. Revisar é uma delas. Pode ser uma Sim, delas. sim. E Para um dia que revisar você não está bom de ideias. Perfeito. E eu acho que revisar é uma maneira de você ganhar impulso. É quase um pouco um movimento físico de recuar e ganhar impulso para Exatamente. saltar nesse capítulo, né? Um passo atrás para poder pular depois. Muito bom. Ó, você tinha falado da sua dificuldade gramatical com linguagem. Eu acompanhei a elaboração do seu romance. Eu, sinceramente, eu acho que eu não reconheço isso. É muito engraçado. E muita gente que tem muito esse temor e fala, não, mas eu não, olha, eu não domino o idioma, eu não domino. Eu acho que dominar a língua portuguesa seria como dominar o território nacional. Assim, como que você vai dominar o território? A língua portuguesa é um continente, né? A gente habita a língua, mas essa língua e muitas vezes tem territórios que são mais espinhosos, são mais difíceis de atravessar, né? Como que você assim conciliou isso na tua escrita? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, veja bem, tanto eu fui procurando sanar alguns problemas que eu tinha, lendo mesmo, voltando para a gramática, estudando, tá entendendo? Sim, legal. Como também, eu acho que mais importante do que isso foi perder o medo, Uhum, certo? Assim, eu acho que eu tinha muito isso, eu acredito que isso não acontece somente comigo, esse medo do ridículo, né? Dizer, poxa, daqui a pouco eu mando um texto. Teve um texto que eu mandei uma vez que eu ia publicar no blog que uhum. minha colega mostrou aí, isso aqui tá errado. Era uma coisa vergonhosa. Não vou nem dizer qual era o erro. Ah, Mas assim, o importante eu acho que a gente perdeu o medo, tá entendendo? Eu acho que enquanto você tiver medo do que as pessoas vão achar porque você cometeu um erro de gramática, não importa quão absurdo ele seja, então você sim, vai ficar preso, você vai ficar amarrado. Tá sim, entendendo? sim, Então, acho que sim. tem que enfrentar esse medo. É outra coisa que normalmente nas oficinas você tem que se expor, que você vai ter Uhum. que colocar texto para seus pares Perfeito, lerem. perfeito. Então, eu acho que à medida que a gente vai fazendo, a gente vai perdendo medo. Legal. Então, isso E eu acho que ajudou muito. a exposição é uma escola também, né, Euri, eu imagino. Porque Sem dúvida. a partir do momento que você fala, não, eu vou criar, eu vou fazer uma lista de e-mails, eu vou criar um blog, eu vou começar a conversar com o público. Eu não estou pronto porque eu nunca vou estar pronto, então eu vou começar já. Isso você olha para o texto de outra forma, né? Sem dúvida, sem dúvida. E outra coisa também, eu percebi que quando eu tinha que mandar um determinado texto que seria lido pelo grupo, Uhum. eu senti uma responsabilidade também muito maior com relação a esse texto. Então, assim, eu olhava para ele, eu revisava ele, nem tanto mais pela questão gramatical, mas porque eu queria apresentar uma coisa o melhor que eu Sim, pudesse. Tá sim, entendendo? sim, sim. Eu acho que isso é outra coisa boa. Leva Uhum, você a procurar o seu melhor. Tá? Você uhum. se esforçar, se empenhar. Perfeito. E cara, o teu primeiro romance, eu acho que ele é isso. Você falou que ele levou bastante tempo para de gestação da obra, mas a partir de um certo momento você sentou para escrever e elaborou, é o que você falou, né? No curso A Preparação do Romance. A minha pergunta cara, assim, esse livro. Bom, tem duas perguntas. A primeira é uma pergunta consideração. Quando eu te conheci pessoalmente, eu ouvi teu sotaque, foi muito legal, porque eu já meio que já escutava teu sotaque no teu romance. Eu acho isso um barato, assim, sabe? Eu acho que a questão da música, eu acho que cada região do país e mesmo fora tem a sua própria música, né? Sim, sim. Isso era uma coisa que você tinha consciência disso? Você usou isso como um recurso? Sim, eu usei isso como um recurso assim, além do meu interesse, do meu gosto pelas questões do sertanejo, Uhum, é inegável para mim que, aliás, uma das maiores referências que eu tenho, Ariano Suassuna, pela questão do humor, inclusive isso é uma coisa que eu também trago no meu romance. Meu romance uhum. tem uma pegada de humor. E um dos livros mais marcantes para mim foi o Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Eu acho Perfeito. aquele livro Sim. fantástico. E Gigante, assim, gigante. e eu queria que o sotaque tivesse presente. Eu queria que, assim,
mesmo sabendo que isso pode afastar alguns leitores, está entendendo? Uhum, uhum. Nesse aspecto eu não me preocupei. Eu quero fazer assim. É assim que eu imagino que esse livro tem que ser. Ele tem que ser um livro de um sertanejo contado por um sertanejo com sotaque Uhum. sertanejo. Não, eu acho Procurei isso. incrível, Euri, porque é isso, eu acho que muitas vezes o autor que está começando, ele fica um pouco inseguro, né? Com a própria língua, com o próprio idioma, ou com o próprio sotaque. Ele fala, não, eu vou buscar Sim, alguma coisa que seja quase como correspondente ao que no espanhol se chama de um espanhol neutro, porque as obras traduzidas para o espanhol de outros idiomas, eles são distribuídas em muitos países, né? Equador, Argentina, Espanha, e o tradutor leva isso em consideração e cria um espanhol. Muitas vezes, se você for ler o Murakami, por exemplo, espanhol, que é uma coisa que eu fiz, porque eu li obras dele que não tinha ainda tradução em português no Brasil, eu falo, nossa, é um espanhol que não é de lugar nenhum, né? E eu acho que é válido, eu acho que muitas vezes você está criando uma ficção policial, que quer, de alguma maneira, buscar uma certa, um certo, é, vamos dizer que uma certa comunicação mais ampla, né? Talvez mais jornalística quase, né? O jornal tenta fazer isso, a TV tenta fazer isso de alguma forma. Mas eu acho que a literatura ela cresceu no século XX, no século XXI, muito pelo regional, pela linguagem, pela especificidade. Né? E é uma riqueza enorme que muitas vezes a gente pede, falar, não, isso aqui, ninguém vai saber o que isso significa. Né? Ou essa palavra, um termo, uma construção de frase. E muitas vezes é aí que reside uma tremenda riqueza que você pode usar e que você tem à disposição e que você usou no seu livro, acho que de uma forma brilhante. obrigado. Eu acho o seguinte, a gente tem umas palavras, eu vou falar do nosso linguajar, porque é o que eu conheço mais, mas certamente você tem várias características interessantes no sotaque mineiro, o paulista, Uhum, uhum, o gaúcho, etc. Eu acho essa diversidade ótima. Eu acho que a uhum. gente tem que usá-la, tem que conhecê-la. E assim, no meu caso, eu procurei usar palavras que têm sonoridades que eu acho muito interessantes. Que legal. Zoada, por exemplo. Essa zoada, para mim, é uma palavra belíssima. Ela, para mim, é autoexplicativa. Perfeito. Mesmo quem não conhece a palavra já entendeu o que é. E é uma coisa que a Uhum. gente fala muito aqui no Nordeste, até mesmo em Recife. Ah, sim. E olha, e a segunda coisa que eu ia comentar é, pô, o teu primeiro romance, cara, você ganhou um prêmio. Na verdade, você ganhou dois prêmios. Um é uma menção honrosa pela União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro, e o outro é o prêmio Manaus de Literatura de 2019, que a gente ficou sabendo agora há pouco. Assim, em primeiro lugar, e mais uma vez, a gente conversou ontem pelo telefone, parabéns, cara. Ah, obrigado. Pô, é incrível, assim. E como foi receber esse prêmio? Eu queria que você contasse um pouco a história de. Porque é um percurso muito bonito que você mostra. Sei lá, eu queria que você contasse um pouco. E, assim, primeiramente, eu me inscrevi em vários concursos, mas eu não estava realmente achando que ia ganhar nada. Então, quando eu recebi a notícia da premiação, eu fiquei muito alegre e muito surpreso. Uhum. A maior alegria que eu tive, acho que foi o maior momento mais alegre até hoje no meu trabalho de escritor, foi no dia do resultado do Prêmio Manaus. Eu estava deitado na minha rede, lá no quarto, e o telefone tocou. E quando o telefone tocou e eu vi que o código era de Manaus, eu pensei, me deu um frio na barriga. Eu não acredito. Aí eu atendi o telefone e era o Carlos, Que um dos barato. membros, um dos membros da comissão julgadora, que é jornalista e escritor também. Sim, Aí ele disse que sim. estava ligando, que eu tinha ganhado o prêmio e tal. Aí eu já fiquei muito feliz, já pulei da rede, já fiquei sem saber o que fazer dentro do quarto. Aí ele disse, Uhum. rapaz, você gosta de Quentin Tarantino, né? Então aquilo ali Ah, foi outra grande alegria para mim, porque apesar de eu falar dessas referências, Ariano Suassuna, outra referência muito forte para mim é o cinema. uhum. E dentro do cinema, Tarantino. Então tem muita coisa no meu livro Muito que bom. para mim são inspirados em cenas de Tarantino, tá entendendo? Uhum. Então, Uhum. quando ele me disse aquilo, eu me senti muito satisfeito, porque eu acho que qualquer artista fica muito feliz quando sua obra é entendida da maneira como ele pensou, né? Perfeito, perfeito, Então perfeito. foi Eu muita reconheço alegria. muito. É interessante porque muitas vezes o Tarantino, ele é um cinema catarse, né? É um pouco como Bacurau. A gente
O Sim, sim. Bacurau fez um sucesso gigantesco Muito bom. e eu acho que tem realmente semelhanças. Eu acho que tem uma família da qual você faz parte, do ponto de vista literário, pelo menos esse livro, faz parte dessa família que, vamos dizer, traz muitas referências também, sem comprometer, vamos dizer, essa raiz, essa origem e tal. Cara, muito bacana. Fala pro pessoal que tá aí. Olá, pessoal. A gente tá vendo vocês dando oi, mas ao mesmo tempo a gente não quer também interromper o fio da meada. Eu queria abrir para as perguntas do público. Eu não sei se que perguntas que vocês devem ter, que dúvidas que vocês devem ter para fazer prioria. Eu queria que você contasse só um pouco a história do livro, assim, só, sei lá, o argumentozinho, Certo. resumidamente, para o pessoal saber do que se trata. Bom, a história de um sertanejo, né? Muito impaciente, que é conhecido como Matador, né, ele tem esse Uhum. apelido, e ele tem certeza que vai para o inferno por conta da vida pregressa dele. E ele passa também a ser assombrado por um pesadelo que persegue ele todos os dias. Então, tentando resolver essa situação, ele vai procurar uma bodega, que dizem que essa bodega fica na esquina do céu com o inferno. E ele Uhum. vai lá tentar achar uma solução para esse problema dele. E lá ele conhece uma figura bem estranha e ele faz um acordo, uma espécie de pacto com essa criatura. Que se ele cumprir lá uma determinada missão, ele vai conseguir trazer chuva para o sertão e Uhum. ele vai ser perdoado dos pecados dele. Então, com isso, ele vai ter a salvação da alma dele. Né? Não tinha como eu escrever uma história de um sertanejo sem passar pelo tema religioso, porque é uma Uhum. característica muito, muito forte do sertanejo. Você pode ver que está muito presente na obra de Ariano Suassuna, em qualquer livro sobre o sertão que você lê, você vai ver que está lá bem presente. Então, em resumo, a história é essa. Tem uma pegada forte de humor, né? Eu acho que talvez já deu para notar, Sim, mas ao sim. mesmo tempo a história é séria. E é uma história deliciosa, eu recomendo a todos que fiquem atentos aí quando da publicação dessa obra. E eu queria abrir um pouco para as perguntas de vocês. Tem o Raí que pergunta: você teve dificuldade de escolher o narrador? Aí onde encontro o livro? Adorei o plot. Ah, olha, infelizmente o livro ainda não foi lançado, mas espero que breve ter novidades em relação a isso. Veja bem, eu não tive dificuldade de escolher o narrador, porque na realidade o narrador nasceu antes da ideia do livro. Né? Uhum, Porque ele é narrado em primeira pessoa, então o personagem é que narra a história. A minha dificuldade, e isso aí eu levei um bom tempo para conseguir, tive que estudar muito, foi para achar o tom desse personagem. Porque no começo ele tava carregado demais o sotaque, estava carregado demais as expressões, tá entendendo? E à medida que eu fui aprendendo mais as técnicas, lendo mais, tendo feedbacks de colegas de escrita, eu fui ajustando esse tom até que eu cheguei num nível que eu digo, agora eu achei a voz desse cara. Aí a uhum. partir daí também ficou muito mais fácil de escrever. Uhum, uhum. E eu achei legal isso que você falou do personagem surgir muitas vezes antes da história, né? Antes da trama. É quase como se o personagem fosse essa voz que você precisasse decifrar para que a história se revele de alguma maneira. Isso, eu achei muito interessante que quando eu li, não me lembro quem exatamente disse essa coisa de o personagem guia a história ou é o Uhum, escritor que guia a história. uhum, Assim, uhum. eu acho que na hora que você estiver escrevendo e sentir que é o personagem que está guiando a história, eu acho que essa é a melhor situação possível. Que legal. Talvez Porque eu isso acho não que, aconteça sempre, mas quando sim, parece que o personagem tomou a frente da história, eu acho que você está na melhor condição que existe para escrever. Que é você incrível incorporou o isso. personagem. Muito bom, muito bom. Não, e eu acho muito interessante porque realmente tem livros, tem romances onde a personagem guia a história e tem romances e são personagens interessantíssimos, né? Você fala, nossa, esse personagem é quase como, vamos dizer, um grande ator que protagoniza um filme e você fala, nossa, esse autor leva o filme consigo, de alguma Aham. maneira, né? E E tem outras obras que elas têm que elas não mostram tanto esse sinal. É quase como se o personagem fosse um dos elementos, entre outros, claro, todos importantes, né? Mas às vezes o personagem ele não é parte. E o livro não é pior por conta disso, mas
mas é um outro tipo de livro, né? Sim, sim. Acho que acontece bem essas duas situações que você está falando, né? Eu acho que especificamente no caso do meu livro, realmente, até pela narrativa ser em primeira pessoa, o Uhum, personagem é o centro de tudo, uhum, né? uhum. Então você está dentro da cabeça dele a história toda. Você está Perfeito. assistindo, mas ao mesmo tempo está dentro da cabeça dele. E Yuri, o Alberto está perguntando, o Alberto que faz parte também do curso de preparação do romance. Tudo bom, Alberto? A gente se conhece, se conheceu pessoalmente no lançamento do Dionísio ano passado. Ele perguntou como que foi o processo de revisão do teu livro. Ô, Alberto, pergunta muito boa, muito interessante. Revisões que eu fiz, eu mesmo fiz, eu devo ter revisado o meu livro 5 vezes. Tá? Em alguns casos dando intervalo de 3 meses, outras mais rápidas. Num desses intervalos eu tive muita ajuda dos primeiros leitores, praticamente todos colegas de curso de oficina, né? Agora, quando eu chegou a um ponto que eu disse, o livro já está, eu acho que a minha revisão, eu não consigo levar além disso, aí eu contratei um pessoal para fazer um trabalho de revisão profissional, tá Uhum. entendendo? Foi um trabalho que eu chamei carinhosamente de o massacre da revisão elétrica, porque inegavelmente é doloroso, mas é uma dor pela qual a gente tem que passar. E foi de um aprendizado enorme. Eu aprendi Uhum. muito com essa revisão. Com o trabalho, com a discussão que eu tive com o pessoal que estava revisando, então foi. Eu passei a escrever diferente depois desse trabalho de revisão. Certo? Então, assim, Perfeito. o livro a versão que foi premiada foi a versão depois da revisão. Então, o, o ganho de qualidade que o livro teve com esse trabalho de revisão foi muito grande. Não acredito que eu não tinha chance nenhuma se não tivesse passado por essa revisão, uma revisão bem feita, profissional. Perfeito. Eu acho que a revisão profissional ela é fundamental porque em certa altura do campeonato você não vai conseguir muitas vezes enxergar o que está ali, né? Assim, você passou Sim, por 5 revisões e eu acho que você também está falando de dois tipos de revisão muito distintos, assim, né? Uma é a revisão que é quase uma preparação também para a obra. Eu acho que dependendo do revisor ele até às vezes destaca algumas questões que são recorrências interessantes para a gente atentar como autor e falar, nossa, esse é um tipo de estrutura frasal que eu uso sempre, enfim. Né? sim. Eu acho que tem muito mas essa primeira parte, essa revisão que você fez, as 5 revisões, 5 tratamentos, né? Como que você fez isso? Como que você diferencia um do outro? Você pegava lá, imprimia, ia com a caneta, depois Sim. atualizava no computador. Como que é que você fazia? Bom, eu trabalho no Google Drive, né? Então eu Uhum, trabalho direto lá. Para cada revisão eu abri uma pasta nova, de forma que eu perfeito. tenho todas as revisões. Se eu quiser recuperar qualquer versão do passado, eu tenho elas. E imprimia, tá? A leitura, a revisão no papel com a caneta funciona completamente diferente de você ler na tela do computador, tá entendendo? Inclusive, contrariando o que eu acho que o sentimento da maioria dos escritores, essa eu acho uma das tarefas mais agradáveis da escrita. É Uhum, sentar uhum, com ele impresso e riscar aquilo ali tudinho. Certo? perfeito. Então, assim, o que eu fazia dessa forma. Né? Uhum, Imprimia uhum, e eu tenho, em cada diretório, em cada pastazinha, eu tenho lá as versões. Versão 1, versão 2, 3, 4, 5. uhum, uhum. E quanto tempo você passou nisso? Olha, eu terminei a primeira versão do livro em maio de 2018. Uhum, uhum. A gente começou a revisão profissional, né, o massacre, a gente começou em janeiro. Tá, Então, quer dizer, tá. foi maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Foram 7 meses de revisões internas, digamos assim, com a ajuda de primeiros leitores, de alguns primeiros Uhum, leitores. sim, E essa revisão profissional começou em janeiro e a gente concluiu ela em agosto. Foi bem tá, demorado. O livro tá. também é meio grande, né? O livro tem 170 páginas de Word. Ele é meio Uhum. extenso. Em Agora, palavras, quanto que. uma Não, coisa mas fala, fala. importante, uma coisa Fala aí. importante, Tiago, que para mim foi outro aprendizado na revisão profissional, e que eu tinha um certo receio. É o seguinte, o pessoal que revisou, tá? Inclusive foram alunas suas também, né? Foi a Maiara e a Thaís. É, são pessoas do Paraná, Ó, né? E olha teve só. gente que me questionou, disse, rapaz, por que tu não bota para revisar para alguém aqui de Recife?
Claro. Ao nordestino, eu fiz, não, eu quero o advogado do diabo. Eu quero uma Tá. pessoa que estranhe o sotaque. Eu não Aham, quero uma pessoa que conheça, aham, né? aham, Mas, ao mesmo tempo, eu tive que aprender, ao longo desse trabalho, o uhum, que eu não estava, o que eu não queria mexer. Então, o que uhum. eu ia defender e discordar e não seguir a orientação Perfeito, das revisoras. Tá entendendo? perfeito. Esse é uma responsabilidade do escritor. Você que Uhum, escreveu o livro, você que sabe o que, é que você está querendo. uhum. Lógico, não é ser cabeça dura, mas não deixar desvirtuar a essência do que você está querendo fazer. E eu É, acredito que, apesar de ter sido meu primeiro livro, eu consegui separar isso bem. perfeito. É, o autor é soberano, né? O autor é soberano sobre o próprio texto, mas dá uma sofrida às vezes, né? Tem coisas que a Tá? gente pensa, e fica pensando, quebrando a cabeça, pô, será? Como que é isso, né? E tem que tomar cuidado porque, assim, para você não justificar como sendo uma característica da obra, o que na Sim, realidade você não está querendo aceitar que aquilo ali está ruim. sim, Certo? sim. Então, tomar cuidado para dizer, é É, meu estilo. bom, 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 ótimo, ótimo. Alguém pergunta, deixa eu ver quem que é que perguntou, peraí. Então todos os escritores passam, peraí, todos os escritores passam por esse processo de revisão profissional? Perguntou o Antônio. Antônio, eu acho que nem todos passam pelo processo de revisão profissional, mas todos deveriam passar pelo processo de revisão profissional. Tem muita gente que joga o livro assim e não passa pela revisão, e a revisão é fundamental, né? Como o Eury mesmo está comentando. Tem uma outra pergunta do Léo. Tudo bom, Léo? Olá, Érica, tudo bem? Existe alguma coisa em comum entre escrever um livro e programar um sistema computacional? Olha, O que você tem a dizer sobre essa pergunta, Eury? quem perguntou isso foi Léo? Foi? Foi o Léo. Sabia. Você Olha, conhece o Léo? conheço, foi colega meu de colégio e de faculdade. Ele Ah, que trabalha na área de legal. tecnologia. Tá bom. Na realidade, a parte de estruturar o livro, como eu estava falando, criar uma estrutura, isso é um raciocínio totalmente, como diria, cartesiano. Tá? É um raciocínio típico, acho que das pessoas que têm facilidade de trabalhar com a área de exatas. Uhum, Tá entendendo? E agora, lógico, cada pessoa tem seu jeito. Eu, como uhum, venho da área de tecnologia, da área de engenharia, gerenciamento de projetos, então, assim, eu gerencio a minha escrita de livro como um projeto. Eu aplico as técnicas uhum, que eu aprendi, que eu dei consultoria ensinando os outros a usarem. uhum, E também eu uhum, já trabalho com melhoria de processo, redesenho de processo. Então, eu crio um processo para eu trabalhar. Né? Então, tem muita semelhança e eu acho que muito da minha bagagem contribui para isso. Inclusive, eu montei o cronograma do meu segundo livro, eu estava conversando com uma colega escritora, e eu dizendo, eu vou terminar o livro tal data, vou fazer não sei o que, tal data, não sei o que. Ela fez, Eurico, como é que você consegue planejar desse jeito? perfeito. Tá. Planejando. Sim, sim. É um trabalho, afinal de contas, né? É um trabalho. É, Porque muitas vezes tem um prazo, quando você recebe uma bolsa de criação, sei lá, você tem um prazo, né? Mas se você não tem um prazo extrínseco, alguma coisa intrínseca, alguma organização você precisa ter. Claro, se você está escrevendo Finnegan's Wake, você sabe que você vai levar 20 anos fazendo uma obra como essa. Às vezes tem obras monumentais, né? Que exigem um outro tempo, né? Que é muito mais complicado e tal. É, mas de fato, né? E eu acho que é muito interessante que você leva um tipo de pensamento para o pensamento literário, né? Eu imagino que quem trabalha na cozinha leva um pouco da gastronomia para o pensamento sim, literário. Eu venho da psicanálise, a minha formação é em psicologia. Eu levei muito da psicanálise para o pensamento literário, para a organização também das minhas obras. E é muito interessante essa pergunta do Léo, teu amigo, porque de fato é uma maneira de pensar, nossa, realmente cada um pode escrever como chega no papel em branco, né? Como chega na página em branco. Muito sim. legal. Tem um comentário da Elizabeth. Tudo bom, Elizabeth? Eu ainda estou em processo de escrita, seguindo as orientações do professor Tiago, 100 palavras por dia. Obrigada. Obrigado, Elizabeth. A Lucila pergunta, revisões implicam em mudança de ação ou linha de pensamento dos personagens? Olha, Revisões implicam em mudanças de ação ou linhas de pensamento dos personagens? olha, no caso do meu livro,
não aconteceu nada assim que mudasse mais, digamos assim, de uma maneira mais decisiva a história, tá? Teve alguns pontos que tinha a ver com o enredo, mas foram Uhum, coisas mais pontuais, do tipo, ó, esse personagem aqui é um personagem importante e ele só aparece no final do livro. uhum, Porque ele não vai aparecendo aos poucos assim? Então, coisas desse tipo. Não sei se por conta de eu ter feito uma estrutura e de ter feito tantas revisões, eu acho que pelo menos assim, o enredo, a trama estava coerente. Ela não uhum, tinha, ele não tinha nenhuma falha grande, tinha pequenas uhum, falhas, não tinha nenhuma falha uhum, grande. uhum. Pode ter sido o livro, nesse meu não aconteceu. Que legal, tá. Vamos dar um espaço para uma última pergunta, mas antes da gente responder a última pergunta, tinha duas coisas que eu queria dizer, se me permite, Euri. Um é um Claro? convite, não, são dois convites. O primeiro convite a gente está no mês da escrita criativa aqui do canal, e a gente lançou uma proposta, um desafio, para você que tem um diário, já escreveu poesia na juventude, quer retomar, quer assumir para si o desejo de escrever. Então a gente lançou o desafio uma página por dia, que é abrir o caderno, às vezes o caderno é caderno escolar, caderno de faculdade, aqueles maiores, às vezes é aqueles menores, são aqueles menores. Então, escrever uma página por dia. Tem um pessoal da turma do curso online que tá praticando isso e falou, olha, para mim dá uns 20 minutos, para mim dá 25. Todo mundo tem 20, 25 minutos para escrever uma página por dia. As pessoas falam, não tenho tempo. Cara, você tem tempo, dá para escrever uma página por dia e a partir de um certo momento a questão é não quebrar a corrente, né? Na sétima página, na oitava página, outras ideias estão surgindo, outras histórias estão surgindo, né? Então, publiquem o caderno de vocês nas redes, põem a hashtag uma página por dia e compartilhem com o canal, tá bom? O outro convite a gente vai abrir inscrições para um seminário online chamado 7 Equívocos que Escritores Iniciantes Cometem. O seminário é gratuito, são duas opções de data. Então, e o link para a inscrição está na página do perfil aqui no Instagram. Então vai lá, depois do final da nossa conversa, e não deixe de se inscrever nos 7 equívocos que escritores iniciantes cometem. E vamos para a última pergunta da conversa com a Euri. Euri, já te adianto, muito obrigado pelas suas considerações, acho que são muito iluminadas, cara. Eu que agradeço o convite. Tenho a pergunta, ela... Espera aí, que é a última pergunta aqui que eu estou vendo. Que muitas vezes a pergunta vai lá para cima. Muito show a live, conhecer o escritor e orientador. Aê, Simone, tudo bom? Procura alguma oficina online, indicam uma. Qual que você indica, Euri? A do Thiago. Muito bom, obrigado, cara. Não, vamos fazer outra pergunta, essa não vale. Essa foi fácil. Essa foi fácil. As inscrições não estão abertas, elas vão abrir em breve, mas elas abrem por muito pouco tempo. Se você não se inscreveu no canal, vai lá no escritacriativa.net.br, deixa seu nome e seu e-mail lá, que todas as informações são dadas por e-mail. Mas as inscrições não estão abertas agora, em breve a gente vai abrir. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta que a gente pode responder agora. Alguém falou alguma coisa de 7 meses. Imagino como deve ser difícil certas críticas revisionais de algo que... alguém perguntou se você dá um exemplo de revisão. Alguma coisa que, seja pelos comentários da Maiara, seja pelas conversas que você teve na comunidade literária, do curso, da oficina, alguma sugestão de revisão que você possa oferecer para o pessoal que está escutando agora, de um exemplo, assim, de uma reorientação, sabe? Você deu um exemplo agora que esse personagem podia aparecer também nos capítulos anteriores e tal. Alguma outra coisa que você lembra que você poderia mencionar aqui pra gente? Olha, é assim, eu lembro que uma coisa que a revisão ajudou muito eu perceber é que o texto tinha muita repetição de ideias, tá entendendo? Uhum, uhum. E às vezes eram duas frases que estavam dizendo a mesma coisa, mas eram Uhum. duas frases que todas duas eu adorava elas, tá entendendo? Uhum. Então, uma coisa que você tem que aprender é desapegar, tá? Sim. Então, por melhor que você ache aquelas duas frases, se elas estão repetindo a mesma ideia, escolha a melhor e
pegue a outra, exclui, joga e guarde num arquivo separado, certo? Uhum. Eu criei um arquivo só para as partes excluídas e quem sabe Uhum. aquilo ali um dia serve para outra coisa. Mas assim, de imediato eu não estou lembrando nada não, assim. Foi muito isso, questão de repetição de ideias. Eu não percebia que eu repetia tanto as ideias, Tá. tá entendendo? Uhum. E o interessante é que depois da revisão, eu passei a enxergar isso em outros textos. Perfeito, Então, assim, perfeito. isso gerou um aprendizado. Uhum, uhum, uhum. E a partir do momento em que você corta, aquilo que você deixa se torna mais forte, né? Se torna mais Sim, poderoso, né? menos é mais nessas horas, né? Então, realmente, Exato. às vezes eu ficava um pouco relutante, mas depois que eu cortava aquela parte, que eu eliminava alguma redundância, que eu fazia a frase mais curta, Uhum. ficava claro que o texto ganhava em força, que o Sim, impacto do perfeito. texto ficava bem melhor. Perfeito, perfeito. Essa mensagem para a gente encerrar é perfeita. Euri, muito, muito obrigado pela Muito participação, obrigado, Tiago. pela conversa. Eu adorei essa conversa. Espero que vocês todos também tenham gostado como a gente gostou. Muito obrigado pela participação de vocês. E, gente, sigam o Euri. Onde que a gente pode te seguir, Euri? Você publica? Bom, Como que... por enquanto eu não estou mais com blog, né? Eu Tá, realmente, por enquanto, só estou me dedicando a escrever meu segundo livro e tentar publicar o primeiro. tá. Mas eu estou fazendo uma brincadeirinha, uma foto. Aí eu estou lá no Instagram, Euri do Navio, D-O Navio, Uhum. tudo junto, Euri com I, Perfeito. Uhum. né? E também tem no Facebook. Uhum. Esse ano eu pretendo trazer alguma novidade, mas por enquanto vamos aguardar. Euri do Navio, eu vou escrever aqui para vocês. Peraí, que eu digitei errado. Euri do Navio. E pessoal, não deixem também de se inscrever no seminário online. Ao encerrar aqui a nossa conversa, o link está lá na página do perfil aqui do Instagram. É difícil escrever publicando, digitando essa distância aqui. Euri do Navio. É assim, né, que se escreve. Eu acertei. É isso aí. Não é isso? É isso aí, Exatamente. legal. Obrigado, Euri. Obrigado, pessoal. A gente se Obrigado, vê Thiago. aqui Obrigado nas aí a todo redes. Um mundo que grande assistiu. abraço. Até mais. Até Tchau, mais. tchau. Tchau.